Olá, bom dia. Dia, Só tô aguardando a Lívia aqui entrar. tá. Ok, então. Áudio tá ok? Tá conseguindo ouvir? Tá ótimo, Daniela. Tá bom. Foi tranquilo entrar na conversa? Foi, foi. Não Então, tive beleza. problema nenhum aqui. Então tá. Vou ver aqui com a Lívia. Ok. Lívia, Olá, tudo Olá. bem? tudo bem com você? Joia. Então, gente, a conversa vai ser bem tranquila mesmo. É para vocês, né, ficarem à vontade para a gente conversar sobre esse tema tão bacana que é a economia colaborativa. E aí, né, eu vou passando a palavra para vocês e a gente vai tendo essa conversa, tá ok? Tá ótimo. Então, beleza. Então, né, iniciando, né, a gravação do SDSM, que vai ser sobre economia colaborativa. Aí eu queria que você, né, Daniela primeiro e depois a Lívia, se Eu apresentasse, né? fui a Daniela. Ela realmente não está aparecendo. Não, gente, eu não apareço para vocês? Não, não Não, está aparecendo. Vocês sabem me falar como que eu faço para conseguir aparecer? Eu Start acho que vídeo. Acabei de achar. entendeu. Tá Vocês me aí, certo. acharam? Sim. É porque tinha que habilitar uma opção aqui do vídeo e eu não tinha percebido, desculpa. Ótimo, Eu perfeito, então. consigo ver arquivo junto ou aparece para vocês outra coisa aí? Olha, tá aparecendo a sua imagem, Tá. Não, tudo bem, é né? porque tem um arquivo meu que eu vou olhar aqui junto na hora que eu for conversando, e aí não vai interferir para vocês, não, né? Ok, não, tranquilo, tá tranquilo. Tá ótimo. Então, Daniela, se você quiser começar se apresentando, falar sua área de atuação, sua relação com a economia colaborativa e para a Lívia a mesma coisa. Tá bom. Então, bom dia. Eu sou Daniela Viegas. Eu trabalho com a economia colaborativa do ponto de vista acadêmico. Tenho alguns projetos também ligados à economia colaborativa. Mas a minha tese de doutorado foi baseada em economia colaborativa. Eu estudei com foco, né? Meu objeto foram as hortas urbanas coletivas. Então, meu foco foi agricultura urbana, mas a gente acaba estudando uma série de outras experiências, né? Uma série de outros caminhos. Então, eu tenho uma trajetória na área de comunicação. Depois eu estudei mestrado e doutorado na área de gestão. E hoje eu sou professora de uma instituição de ensino privada e atuo também com projetos relacionados à consultoria, elaboração de pesquisa e projetos nessa área de inovação, colaboração, compartilhamento e também desenvolvimento de cidades. Não, legal demais. Então, agora, Lívia, fique à vontade aí para se apresentar também. bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite. É uma honra estar aqui com você, Alice, com você, Daniela. E eu vou aprender muito hoje com a Daniela, porque ao contrário dela, eu não sou especialista no assunto, eu não tenho tanto conhecimento teórico e técnico, então eu Mas acredito que ninguém é é, uma Lívia, troca tá muito legal. todo mundo aprendendo junto. Que bom. Então, meu nome é Lívia, sou formada em Direito, sou advogada. Dentro das minhas questões, dentro do meu movimento de autoconhecimento, eu também fui me encontrando um pouco mais na área da negociação, da mediação de conflitos. E aí, quando eu entrei na mediação de conflitos, eu percebi que eu tinha muito que melhorar. E aí, eu fui começando a fazer uma série de cursos de desenvolvimento humano. E aí, eu encontrei a Base Colaborativa, é uma ONG que já está há mais de 10 anos em São Paulo. Eu me apaixonei e aí eu voltei a morar em Belo Horizonte. Eu tive uma trajetória de morar em várias cidades, né? Eu tive uma experiência de mediar os impactados com a da barragem de Mariana com a Fundação Renova, né? A Vale BHP e Samarco. Então eu morei em algumas cidades. E depois desse processo todo, fiquei um tempo em São Paulo e voltei para Belo Horizonte. E eu comecei a pesquisar algo que fosse parecido com a base aqui em BH.
E aí eu não encontrava. E aí veio aquele estímulo de falar, poxa, se eu quero tanto, se me fez tanto sentido, e pelo que eu estou percebendo na cidade não tem, pode fazer sentido para tantas outras pessoas, eu vou empreender e vou trazer a base para BH. E aí começou uma relação mais próxima dessa questão do empreendedorismo social, do negócio social, o que é impacto, o que é a forma colaborativa. E aí a minha experiência é muito mais a prática, né? O que eu estou vivendo. E para explicar um pouquinho, porque eu me apaixonei pela base, a base ela é uma ONG, uma associação sem fins lucrativos, e ela tem essa questão de conectar as pessoas a organizações, e a sociedade é a verdadeira revolução, né, dessa inovação social. E aí a gente cria esses espaços que permitem que as pessoas consigam ser a sua melhor versão e descobrir qual é o seu jeito único de transformar em agentes de transformação. E aí, por trás de tantas causas e visões, né, que os fundadores tiveram e têm ainda, a gente tem uma intencionalidade, que é um pouco do que eu vou falar lá na frente, e que ela, quando ela é compartilhada, ela se potencializa e justamente por meio do nosso trabalho, que é um trabalho em rede. E para falar bem na prática, a gente tem 3 braços. A gente tem os projetos sociais, a gente tem esses cursos de desenvolvimento humano, porque a gente tem essa consciência de que a nossa intervenção vai ser cada vez melhor e com mais qualidade quando a gente tiver mais qualidade no interventor. Então, a gente tem essa preocupação com os voluntários, com as pessoas que estão ali chegando até a gente. E o nosso terceiro base é o que a gente chama base to be, é o B2B, que é levar toda essa experiência dos projetos sociais com os cursos de desenvolvimento humano para dentro das empresas. Né? Não ficar só dentro ali da gente, a gente poder não achar que isso é só o nosso momento de hobby, que é só a nossa parte de contribuição social. Não falar assim, não, poxa, a gente pode viver dessa maneira em todos os ambientes que nós estamos. Então, é mais ou menos isso. Nossa, incrível. Então, eu acho que a nossa discussão vai ser bastante rica, né? A Dani fazendo mais essa parte acadêmica e, claro, a prática também. E a Lívia trazendo aí esses exemplos e tal que ela já passou. Então, beleza. Então, agora, né, eu queria passar inicialmente a palavra para a Daniela para realmente falar alguns conceitos, assim, né, mais simples da economia colaborativa, o que é. Então, fique à vontade, Daniela. Isso. Então, como a gente estava falando, tá tudo em construção, né, gente? A gente está realmente trilhando esse caminho da chamada era do acesso, que a gente repensa a propriedade de bens, de serviços, enfim. Então, esses reflexos sobre economia colaborativa que eu venho trazer para vocês, a gente veio discutir, tem a ver com essa ideia de compartilhar, de trocar e de colaborar, né? Então, são verbos que a gente substitui o ter, o possuir. E essa é a ideia da colaboração, da troca, que a gente pensa hoje em dia. O que a gente troca? O que vocês trocam, meninas? O que vocês compartilham hoje em dia na vida de vocês? Vocês compartilham o tempo de vocês? Sim. Muito. Compartilham. Vocês compartilham os bens de vocês? Vocês emprestam... Sei lá, se eu pedir agora para você me empresta seu celular por uma semana, por favor, né? Então tem isso de aqueles limites e aquelas barreiras e tem pessoas que compartilham mais, trocam mais, colaboram mais por causa de contexto, cenário e necessidade. E tem gente que compartilha menos, mas eu acho que a nossa vida é feita de partilha. Em vários momentos da nossa vida a gente está trocando, né? Então fica esse questionamento para a gente começar, assim, o que é compartilhamento, colaboração para cada um, né? Mas todos esses modelos que a gente vai conversar agora, né, e que Lívia vai trazer, a Alice também tem muita experiência, são estilos de vidas alternativos à propriedade, né? Então, a gente tem, inclusive no direito, você me ajuda, né, Lívia? Tem uma questão assim, que é a propriedade diferente da posse. A posse, ela é temporária, né? Eu posso ter ali durante aqueles 30 minutos o uso, a posse daquela patinete que eu estou usando naquele momento. Mas a propriedade é diferente, né? Eu tenho domínio sobre aquele bem. E aí, os modelos colaborativos, eles questionam isso. Será que a gente precisa realmente
ter propriedade de tudo, a gente precisa ter uma furadeira em casa, mais uma máquina de cortar grama, mais não sei o quê, que você tem estudos que falam que a gente usa uma furadeira durante 25 minutos. A vida útil dela na sua casa são 25 minutos. Você, né, durante anos com aquilo em casa, você vai usar só aquele tempo. Então, é realmente repensar modelos que a gente possa usar, ter acesso e não necessariamente isso. Então, a gente pensa que é uma transformação dessa forma de conceber a vida em sociedade, né? Então, será que a gente tem que mudar a economia, mudar a forma de viver? Não, a gente pode transformar pequenas partes. Eu acho que a grande discussão é se o capitalismo, né, tá aí avassalador, explorando, enfim, a gente, claro, tem que pensar em modelos que sejam melhores de pensar para todo mundo, mas talvez não seja uma questão de simplesmente destruir o capitalismo, enfim, né, tem muito essa discussão na economia colaborativa de repensar modelos econômicos. Mas eu acho que a gente pode trilhar novas formas dentro do modelo econômico que a gente possui, transformando essa forma, né, de a gente conceber a vida em sociedade, né, e de que esse bem-estar possa ser alcançado por todas as pessoas. Sim. Então, conceito base, né, de economia colaborativa, de compartilhamento, seria, né, com base em Rifkin, que é um dos autores da área, que é no lugar de comprar ou possuir, os consumidores optam pela experiência de acessar temporariamente bens e serviços. Então, seria uma ideia de cooperação sobre o autointeresse, né? Um questionamento das nossas práticas de consumo e de posse dos objetos, e essa partilha, ela proporcionaria mais união, mais troca, mais conexão e interação entre as pessoas. Então, é um modelo interessante por isso, né? É um modelo que traz essa ideia de que propriedade não é o objetivo final da relação, né? E que essas alternativas possam ser mais sustentáveis, elas possam impactar de uma forma menos agressiva, né, no nosso sistema. Então, são vários termos, vocês conhecem todos eles, assim, tudo que a gente ouve falar dentro de colaboração, né? Existe, olha, era do acesso, consumo baseado no acesso, consumo colaborativo, consumo conectado, economia híbrida, consumo compartilhado, uso compartilhado, acesso, experiência e sistemas de compartilhamento comercial. Então, são vários termos ligados a essa ideia de partilha, de colaboração, compartilhamento, né? E por que a gente tem isso hoje? Assim, eu não sei se vocês têm a mesma experiência que eu tenho de viver em comunidades, assim, quando a gente era pequenininho, criança, e aí o vizinho trocava um pote de açúcar quando estava faltando, né? Ou você entregava, tinha muita gente com horta em casa, e aí você entregava a couve e recebia a cebolinha do vizinho, né? Então, se a gente já tinha isso em comunidades, e até hoje, em cidades pequenas, no interior, isso acontece muito, por que hoje isso virou essa onda chamada, né, economia colaborativa, compartilhamento? Por que esse interesse atual sobre essa revolução, né, que vem acontecendo? Na verdade, há uma discussão sobre as novas tecnologias, né? Então, hoje, um dos exemplos, por exemplo, um dos sites colaborativos, o Tem Açúcar, ele tem exatamente essa proposta de trocar, né, aquilo que está faltando e gerar essa interação entre pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, né? Tá ali o seu vizinho, tá no seu lado e a gente não interage. Então, essa economia colaborativa, ela vem reinventada pelo uso das novas tecnologias, aplicativos, né, que favorecem essa troca. A própria crise econômica também incita, né, novas buscas, novos cenários para a gente buscar as trocas. Há também uma perspectiva do potencial financeiro que as empresas conseguiram identificar. Então, por exemplo, uma loja que alugava carros,
hoje ela tem novas perspectivas de negócios a partir da economia colaborativa, porque ela atende mercados que ela não atendia anteriormente. Então, hoje uma pessoa que quer passar, por exemplo, a trabalhar com Uber, né, com 99, enfim, ela hoje tem nas locadoras de veículo um setor específico de pessoas ligadas à ideia de carros compartilhados, economia compartilhada com veículos, né? Há também a ideia do custo marginal zero. O que é isso? Você, para pensar numa economia compartilhada, não necessariamente você precisa ser proprietária de nada, né? Você cria um aplicativo, cria um sistema e você não tem que ter posse de nada. Então, a gente fala que, por exemplo, o Uber, apesar de uma série de discussões se Uber é realmente economia colaborativa, porque realmente já se tornou uma corporação, uma empresa, né? Assim, com grande escala, mas a Uber é a maior empresa de transporte do mundo sem ter propriedade de um único veículo, né? Ela não tem não precisa de ter o veículo para existir a empresa, né? E além disso, é essa economia que vem pensando nessas críticas que o capitalismo, que essa economia que a gente vive, né, de exploração tão grande, então ela pensa exatamente em contribuir para o bem comum. Né? Então, essa ideia de espírito gregário, de confiança, ela aparece mais forte na economia colaborativa. Né? Então, tem muitos desafios para a gente vencer. Né? Então, será que a economia colaborativa ela pode substituir os sistemas vigentes, ou ela apresenta uma alternativa, né? Uma válvula de escape, um caminho que a gente busca para fugir dessa exploração, inclusive da natureza, dos recursos, dos bens que a gente tem, né? Então, a gente precisa passar de um paradigma da busca do mais, né, do excesso, para a busca do melhor. Então, o que é melhor para a nossa sociedade? Então, é melhor para a qualidade de vida? É melhor para o bem-estar? Então, a gente pensando na sustentabilidade, no bem-estar, é que a gente tem que pensar as formas da gente viver, de a gente consumir, de a gente compartilhar e mudar, né, efetivamente, a maneira que a gente possa conviver em sociedade. Então, basicamente, são 3 modelos de colaboração, que são chamados os mercados de redistribuição, que ocorre quando o item é usado e passa por outras pessoas, né? Então, é a ideia de reduzir, reutilizar, reciclar. Então, o mesmo bem, ele passa a ser compartilhado e redistribuído na cadeia. Tem a ideia do estilo de vida colaborativo, que é a ideia de compartilhamento de recursos, e aí eu posso compartilhar habilidades, tempos, dinheiro, né? É uma ideia de compartilhamento desses recursos. E o terceiro são os sistemas de produtos e serviços, que são quando o consumidor paga por um benefício, pelo uso, né, daquele benefício, e não pelo produto em si. Então, essa ideia do acesso, né? Eu posso simplesmente usar uma furadeira durante aquele determinado tempo, posso usar um serviço, né, de reparos em casa, né, por um determinado tempo, eu posso usar uma casa, né, um quarto que eu vou usar por um determinado tempo e não necessariamente eu vou ter propriedade sobre aquele bem ou aquele serviço, né? Então, dentro desses 3 tipos, né, de mercados da economia colaborativa, a gente pensa em desenvolver novos modelos que sejam mais acessíveis, que tenham preocupação com as pessoas, com o bem-estar e que respeitem a sustentabilidade, porque a gente tem, né, a sustentabilidade pensando no tripé, ela tem que ser economicamente viável, socialmente justa, né? As pessoas são a base dessa economia colaborativa e ambientalmente correta, né? Respeitar também todos os nossos recursos, porque sem eles a gente realmente não vai nem compartilhar nada. Ok. E aí, gente? Muito obrigada, Daniela, aí, pela explicação. Então, realmente é um desafio, né? Transformar a questão de um produto para a questão de um serviço, né? Realmente mudar essa concepção, né? Eu acho interessante que desculpa cortar. Aquela visão, né, de que a questão não é a furadeira. A questão é o que eu preciso, o que eu tô querendo com essa furadeira? É furar? Então eu preciso de um furo. Então, se eu preciso de um furo, essa é a questão. Eu acho que é esse olhar, assim,
né? Essa atenção a todo momento, né? É a gente deixar de consumir para colaborar. E isso vem com a consciência, né? E é justamente esse outro olhar, né? Exatamente. Então, agora eu, né, vou passar a palavra para a Lívia, para ela vir com essa parte já mais prática dos projetos, né, de incentivo à economia colaborativa, exemplos, né, conforme a gente tinha combinado. Então, agora é com você, Lívia. Mas eu quero que vocês fiquem à vontade para intervir, para fazer perguntas também, até quero que vocês me direcionem nisso, por favor. Okay. Então, a base colaborativa, a gente tem essa questão da formação de comunidades, de rede, com essa intenção mesmo, com essa intenção de que a gente possa, de fato, colaborar, que a gente possa estar ali. E quando a gente pensa do ponto de vista financeiro, é muito aquela ideia da gente não só prosperar individualmente, mas também a gente permitir que essas deficiências todas que a gente está falando, né, conversando, essas diferenças sociais, de rentabilidade, visibilidade, elas possam ali serem unidas, serem transformadas e fazer com que uma consequência a gente tenha um equilíbrio econômico, né? A partir do momento que a gente vê essa questão financeira não como um problema, mas como uma possibilidade de ser solucionada e que essa questão ali vai gerar uma série de questões, porque gera autoestima, gera autoconfiança, gera qualidade de vida, tem uma série de questões que a gente permite aí que possa acontecer. E aí, a gente trabalhando, igual eu disse, com consciência, a gente consegue fazer com que as pessoas passem a ter, de fato, esse olhar de, peraí, eu não vou consumir, né? Eu vou colaborar. E como eu posso colaborar? Então, esse é o ponto. E aí, dentro dos projetos sociais, a gente percebe que ainda assim no Brasil, a gente tem muito essa questão do assistencialismo muito enraizado, né? E isso é um grande desafio, é um ponto de atenção, porque a gente torna muitas vezes aquelas pessoas dependentes. E é claro que a gente sabe que aqui no nosso país a gente tem situações de vulnerabilidade muito grande, que a gente precisa assim, de cuidar, a gente precisa de dar uma assistência. Mas se a gente não começar a pensar nossas formas de atuação de uma maneira que a gente consiga empoderar aquela pessoa ali, que a gente possa fazer com que ela possa se transformar e ter algo dentro dela para transformar para a sociedade, a gente mostrar para ela que ela é importante sim, que ela pode colaborar sim, é o que a gente consegue, é o diferencial da base. Então, hoje a base ela tem essa preocupação em não ser assistencialista, em conseguir mesmo transformar aquelas pessoas e trazer para aquelas pessoas ali o potencial dela de colaboração. E aí, você vai falar, tá, mas que lindo, né? Mas como que isso acontece? Hoje, eu vou destacar dois, entre vários projetos que a gente tem, eu vou destacar aqui nessa conversa dois. O primeiro que eu vou destacar é o projeto Rizoma, é um projeto que a gente já está iniciando aqui em Belo Horizonte. A gente abraçou ali a Vila Santana do Cafezal, que fica no aglomerado da Serra. E é um trabalho que a gente faz de educação socioemocional para crianças e adolescentes. Então, a gente já trabalha com eles a cocriação. A gente já trabalha com eles o que é essa emoção, o que é que eu posso fazer ali, o que está me inquietando, o que nós vamos trabalhar juntos aqui. Então, trazer para eles essa autorresponsabilidade e, poxa, a realidade está aí. Qual o caminho que você quer escolher? Quais são as possibilidades? E isso está dentro deles, e despertar isso dentro deles. Então, é um trabalho que a gente faz e eu sinto que é um trabalho que né, a médio e longo prazo vai colaborar muito para a nossa sociedade. Eu falo muito assim que, poxa, até eu estou aí até hoje na terapia e provavelmente vou ficar mais um tempão, quem me dera ter tido a oportunidade de pensar que educação socioemocional quando eu era criança. Né? Então, eu sinto mesmo que é um projeto que agrega muito. E o outro projeto, a gente já entra um pouco mais nessa ideia da gente pensar na colaboração, né, nesse conceito de economia colaborativa, que é um projeto da base que chama Abacaxi. Eu não sei se a Daniela conhece. Ele é um projeto, quando a gente fala abacaxi, ele tem esse conceito da gente descascar o abacaxi. E aí, quando a gente começa dentro dos nossos processos de pensar, nossa, peraí, eu não posso pensar mais em mim, mas eu tenho que pensar pelo nosso, a gente tem essa vontade de descascar os abacaxis alheios. Mas em contrapartida é interessante dizer que o abacaxi também, na China, não sei se vocês sabem disso, dar um abacaxi para alguém é desejar riqueza. Desejar mudança. Ai, que legal, não sabia. Então tem esse outro lado aí também do nome do projeto. E aí é um projeto muito dentro do que eu já falei aqui,
da gente deixar de pensar só no individual, da gente pensar no impacto que pode acontecer, da gente abraçar aquela comunidade, da gente poder gerar renda. Então, quando a gente pensa na base, a gente pensa em voluntários ali que têm uma certa condição e que possam levar para dentro daquela comunidade, daquela periferia ali, algo para acrescentar. E aí, o abacaxi, ele visa o nano empreendedor. Então, ainda não é nem um empreendedor, é nano mesmo, é aquele possível empreendedor em situação de vulnerabilidade. E aí, o projeto ele se desenvolve com 4 pilares. Eu vou até ler aqui direitinho para vocês, peço licença para isso, porque eu gosto muito desse conceito aqui que eles fizeram, porque eu sempre falo os 4 pilares, mas eu acho legal, que eles falam o seguinte. Só um instantinho, deixa eu pôr aqui certinho. Gente, desculpa. Tá vendo? Eu acho que eu vou deixar meu celular uma semana com você, viu, Daniela? Porque a gente aperta os negócios aqui, o negócio voa tudo. Bom, você não... Peraí, 20 segundinhos. Você não acha? Eu vou falar com palavras. Mas a gente está falando em compartilhar celular e tal. Tem algumas comunidades que compartilham, inclusive, os filhos, né? O filho não é criado pela mãe, pelo pai, pela família ou pela, né, organização familiar que existe ali naquele lugar. É criado pela comunidade. Então, existem algumas comunidades que são aquelas responsáveis pela criação das crianças daquela comunidade. Então, imagina, compartilhar celular é pouco. Tem gente que compartilha os filhos, né? A criação, o crescimento deles. Que bom. E é um desafio, né? Tipo, é um desafio, é uma outra lógica de pensar. É uma questão até de um desapego, né? De um amor tão genuíno esse, né? Que bacana. Então, aí eu vou ler aqui para vocês, ó. O abacaxi se propõe a resolver algumas questões que impactam diretamente os indicadores, essa percepção toda, por meio de transferência de capacitação técnica, empoderando, ensinando e aprendendo a lidar com problemas. Um apoio social e desenvolvimento pessoal, que é o psicológico, consultoria em gestão, resolvendo abacaxis para eliminar esses gargalos complexos, e pela criação de conexões, que estabeleça uma dinâmica de mentor e empreendedor. Então, utiliza o básico, são 4 áreas do conhecimento ali que esse nano empreendedor ele vai começar a ter. O psicológico, ele sempre vai ser acompanhado desse trabalho psicológico. É uma mudança, é muito conceito. Talvez ele nunca tenha pensado que aquele brigadeiro ali que ele faz possa ser uma doceria. Né? Então, é uma mudança muito grande, é muito conceito, informação. Então, sempre ter esse trabalho psicológico, ter o acompanhamento jurídico. A gente sabe que tem uma série de questões que passam pelo desenvolvimento jurídico. O acompanhamento de marketing, né? E por si só a gente entende muito bem, porque isso precisa ser mostrado mesmo para a sociedade. E de finanças, porque não tem como a gente não pensar nesse assunto. Né? Eu falo muito que me surpreende muito brasileiro, né? A gente tá um pouquinho, se tivesse nós 3 aqui numa mesa de bar, começasse a conversar, a gente teria maior facilidade de falar de questões íntimas nossas, amorosas, uma série de coisas, né? Numa rapidez total, de futebol, de vários outros assuntos a gente também conversa, mas a gente tem uma facilidade muitas vezes de começar a falar de coisas nossas. Mas quando fala de dinheiro, a gente tem uma dificuldade tremenda, né? A gente mente para falar que a gente ganha mais em determinadas rodas, a gente mente para falar que a gente ganha menos, se a gente estiver numa roda ali que a gente vê que tem uma diferença. Então, e a gente precisa falar desse assunto, né? E aí, se aquele empreendedor tem uma questão mais específica, outras áreas também são bem-vindas. Então, o Emerson, que foi um dos nossos abacaxidamos, seria bom esse termo, né? Mas não, ele foi um dos nossos atendidos no abacaxi, ele é de São Paulo. O Emerson é um regresso, né? Ele teve no sistema carcerário, ele foi preso por tráfico de drogas, ele ficou durante 5 anos, quase 5 anos, e ele descobriu a base, ele se tornou a parte do abacaxi, e no caso dele, ele precisou de um acompanhamento pedagógico. Então, também foi chamada essa área. Tem casos lá também que foi necessário chamar uma nutricionista, né? E por aí vai. Mas é claro que quando a gente fala em voluntariado também, todo mundo tem uma forma de ajudar. Não precisa ter um advogado, não precisa ser em marketing, a gente sempre tem uma forma ali de ajudar,
né? Então, eu sinto que é isso. Assim. Projeto social hoje, para pensar em economia colaborativa, projeto social, ONG, a gente hoje precisa de ter um olhar completo sobre o ser humano. A gente não pode pensar que a nossa missão é apagar incêndio. Isso não é sustentável. Não é sustentável. A gente precisa pensar em transformação social. A gente tem que pensar o que a gente pode fazer para aquela comunidade, o que a gente pode fazer para aquelas pessoas, que elas possam caminhar sozinhas e possam impactar outras pessoas e possam transformar. Né? Então, eu sinto que é muito isso que eu vivencio hoje na base, é por isso que ela me encanta. Né? Não existe projeto da Lívia, não tem isso nosso. E a partir desse momento que é nosso, a gente está ali disposto e desafiado a transformar sempre. E aí é que a gente consegue caminhar. Né? Se fica uma coisa engessada, se tem dono, já acabou. Porque se agora já tem Airbnb, já tem Uber, como é que eu vou agora ficar investindo talvez uma frota de táxi? E parece que hoje não seja um melhor investimento. Mas se eu quero ter um projeto de desenvolvimento de táxi, poxa, quanta limitação eu vou ter ali quando eu fecho em mim, né? Ixi, eu acho que está acabando aí o nosso tempo. Mas espero que tenha passado um pouquinho para vocês aí, um pouquinho dos nossos projetos. Ok, mas eu acho que ainda tem uns 5 minutinhos. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Lívia? Nossa, estou satisfeita. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se querem partilhar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Nossa, eu achei muito incrível, né, essa aplicação do conceito de economia colaborativa realmente em aspectos sociais e de alto impacto, né, inclusive, assim. Então, realmente é incrível ver isso, projetos tão bacanas utilizando esse conceito. Então, assim, Daniela, você tem alguma consideração a fazer? Eu acho esses projetos incríveis, a gente vai ouvindo e vai brilhando o olho, né? A gente já quer fazer parte, a gente já quer ajudar, colaborar, e aí vem umas dúvidas também, por exemplo, vocês baseiam então, Lívia, na colaboração, né? Com base, realmente os projetos têm essa base clara, e no voluntariado tem gente ajudando assim financeiramente, ou vocês trabalham com crowdfunding, como é que vocês têm usado para sustentar os projetos? Então, a gente tem 3 formas hoje de capacitar, como fala? Captação, né? Captação. A primeira é através de associação, né? A gente tem uma associação que as pessoas podem ir lá, e a gente confia tanto no quanto a base é legal, que se a pessoa quiser depositar todo mês, pode depositar, se quer passar o cartão de crédito, passa. A gente sugere uma contribuição mínima de valor de R$49, e que é livre, ninguém tem que ficar lá por um mês, por 6 meses, pô, deixou de fazer sentido, não é isso? Na mesma hora a gente já tira. A segunda forma é através dos cursos. Então, a gente tem, os nossos cursos, eles são pagos, mas a gente tem também o que a gente chama de cadeira livre, sempre tem um percentual para pessoas que não têm condições de pagar, né? E a gente faz toda uma curadoria, a gente faz mesmo, e para a gente é muito importante ter essas pessoas, porque tornam o ambiente, as trocas ricas, né? Se eu fico ali na minha bolha, se eu não escuto a fala de uma outra pessoa que está na minha rede, mas está na minha margem, né? Muito daquela ideia mesmo da gente pensar que eu sou natureza, eu sou sociedade, né? A sociedade é a natureza, né? Se tem um problema, eu só consigo solucionar quando eu sinto que eu sou parte dele. Então, trazer essas diferenças, essas diversidades para nós na base é importante. E a terceira é justamente com o B2B, né? Que a gente levar essas facilitações para dentro da empresa. Então, os nossos facilitadores, tanto dos cursos quanto das empresas, eles são remunerados. Se é trabalho, tem que ser sim remunerado, mas tudo que a gente faz, ele tem um retorno para a base. E aí é diferente dos nossos projetos sociais. Hoje eles têm, é claro que a base tem conta, né, em banco, né, uma conta única, não é todo projeto tem uma conta no banco específico. Tudo que acontece, ele é dividido. Então a gente tem toda essa transparência o tempo inteiro de que cada um ganha, do que foi, do que gastou, de como é que está, e cada projeto tem seu próprio caixa. E ele é gerido por quem está ali, por quem está liderando aquele projeto, né? Então, a gente tem essas 3 formas aí de se sustentar e de poder apoiar as colaborações das comunidades, principalmente na periferia. Isso, muito legal. Então, eu queria, né, já meio que finalizando a nossa conversa, a gente tem mais ou menos uns 4 minutos. Primeiramente, agradecer, né, Liv e Daniela, pela disponibilidade. Foi uma discussão muito rica, deu para aprender tanto a parte conceitual quanto também a prática.
E aí, né, eu queria, assim, que vocês falassem lá, com uma frase, alguma coisa, o que que vocês esperam, né? O futuro da economia colaborativa, o que que vocês veem como tendência? Então, seria isso e muito obrigada aí pela participação. Pode começar, Daniela. Eu posso. Então, eu também queria agradecer, gente, essa oportunidade, esse aprendizado que é sempre rico. Contem comigo para colaborar sempre, sempre que precisarem, para todos os projetos e para todas as, né, as discussões, estamos aí. Tá? E eu acho que tendências e pensar realmente nesse futuro é pensar que a gente precisa cada vez mais expandir essas ideias, né? Então, quando eu falei lá no início que a gente tem pessoas que colaboram mais, outras menos, é exatamente pensar que a gente, em conjunto, em sociedade, a gente pode pensar soluções coletivas que sejam de bem-estar para todos e que isso se propague, né? Está começando agora, mas está começando com força, está transformando vidas, como Lívia colocou muito bem, e a partir dessa transformação a gente consegue ampliar e levar para mais pessoas. Então, é essa disseminação que eu acho que é importante para a gente pensar enquanto tendência. Ok. Agora, Lívia? Bom, obrigada. Eu peço até desculpas, né, quem for assistir, ler. Eu sou super tímida para falar, assim, gente. Não imagina o quanto é desafiador para mim. Então, se eu fui um pouco prolixa, se eu alguma coisa, desculpem, que é de nervosismo mesmo. Não, foi ótimo, Lívia. Mas eu quero me colocar à disposição. Quando não tem câmera, essas coisas, eu fico mais tranquila. Então, fique à vontade para me procurar nas redes sociais, procurar a base colaborativa.org, tem tanta coisa acontecendo, em base de papo, inclusive Daniela e a Alice já convido vocês, quero vocês como nossos convidados para levar isso para as pessoas, né? A gente tem um formato diferente, que eu explico depois para vocês, eu explico também para quem quiser, mas a gente tem acontecido de 15 em 15 dias, então cola com a gente nas redes sociais, que vale a pena. E o que tem me tocado muito para falar nesse momento para vocês de tendência é que de tudo que tem acontecido, de cada lugar que eu visito, de cada pessoa que eu converso, de cada mensagem, de cada tipo de projeto, porque não é competição, é conexão. Então, assim, tem tanta coisa linda em BH acontecendo, né? Por exemplo, eu sou apaixonada por banho de amor. E aí a gente está conversando com o Marcos Calmon, que vocês devem conhecer, para a gente fazer um abacaxi com esses moradores em situação de rua. Olha que coisa incrível. Então, pô, imagina se eu vou fazer um projeto para cuidar de moradores em situação de rua, se ele já tem essa expertise, então vamos nos conectar. Mas de tudo que eu tenho para falar que a tendência é o amor. A gente fala tanto em tecnologia, substituição por robô, por não sei o quê, mas, poxa, isso é aliado. Ok, que bom que nós não vamos ter que gastar tempo fazendo coisas que o robô pode fazer pela gente. E a gente ter tempo para se conectar, ter tempo para conversar, para perguntar como a gente está e se amar. Acho que é isso que eu sinto que é a base hoje da colaboração. É o amor. A gente fala pouco, mas é o amor. Ok, perfeito. Nossa, ótima conclusão. Então é isso, meninas. Agradeço novamente demais. A gente mantém em contato, tá? Surgindo outras oportunidades, com certeza eu vou, né, comunicar com vocês, assim como vocês, né, comunicar com a gente aqui da Banco. E aí é isso, gente. Tem uma E a próxima vez ao vivo, porque eu quero dar abraço, gente. Tem muita coisa, eu gosto desse contato. É o afeto, né? A força do afeto. Exatamente. Exato. Já vai ter novidades aí do SDSN. Vocês. Tá bom? Obrigada, meninas. Tá bom. Até a próxima. Abraço. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, gente.